Este programa é livre para todos os públicos. E vós, quem dizeis que eu sou? Está diante de nós hoje Pedro, o homem do coração convertido, que anteriormente respondeu a essa pergunta: Jesus é o Cristo de Deus. Os discípulos, meus irmãos, são aqueles que conseguem ver o que os outros não veem. Por isso mesmo, surge um conhecimento que vai além das opiniões. Os discípulos tiveram a coragem, a partir da afirmação de Pedro, de sair do conhecimento exterior de Cristo, que é insuficiente, e experimentaram uma outra graça, superaram os limites impostos pelas aparências. Simplificando, as aparências enganam. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Os discípulos tiveram então a coragem de superar os limites que são impostos pela fisionomia do Cristo. Aqui já existe um grande ensinamento à nossa vida. Até que ponto nós somos capazes de superar os limites impostos pelas aparências dos outros? Até que ponto nós vivemos pelas aparências? Meus irmãos, Cristo pacientemente, e tem uma imagem do Cristo paciente que todos nós deveríamos conhecer. Cristo está sentado, esperando o momento da crucifixão. E Jesus, de modo paciente, no Monte das Oliveiras, naquela derradeira agonia, levou aqueles que hoje apareceram no Evangelho, Pedro, Tiago e João. Porque são momentos inseparáveis. Biblicamente, Jesus ele sobe o monte da transfiguração. Biblicamente, o monte é o lugar da proximidade de Deus, onde o homem pode sim fazer a experiência desse Deus que está presente, nunca ausente. Também os montes, eles são inseparáveis. Até porque quando Cristo ele sobe o monte, não é uma subida simplesmente exterior. Cristo, quando sobe o monte, ele diz de uma subida, antes e acima de tudo, interior. O coração do Cristo estava indo para Jerusalém. Então, os montes, eles são inseparáveis. O monte da transfiguração que aparece hoje no Evangelho, mas temos também o monte da agonia, temos o monte da cruz, temos o monte do Cristo ressuscitado. E Cristo, ele subiu para realizar uma elevação da nossa humanidade. Dias atrás uma senhora perguntava-me assim: padre, por que Jesus se refere muitas vezes no Evangelho dizendo Filho do Homem? E aí eu explicava, ele como Filho do Homem, e aqui não são palavras minhas, são palavras de Leão Magno, Cristo tornou-se homem para que o homem fosse capaz de Deus. Por isso ele é o Filho do Homem, que realiza essa elevação da nossa humanidade, quando ele sobe no monte, pela oração.
Ainda sobre o Evangelho, Cristo sobe o monte, lá ele vai morrer. Por quê? Aqui se trata da divindade que se revela na cruz. Cristo é essa divindade que vai se revelar na cruz como aquele que é eterno, que não muda. E nós? Até que ponto nós conseguimos manter o nosso ser? Esse Cristo que hoje está transfigurado no Evangelho que nós ouvimos, terá os olhos, de alguma forma, sem brilho, sem luz na cruz. Mas como pode aquele que é a luz do mundo não iluminar? E como Deus ilumina? Como Deus, ele se faz presente na história? Na primeira leitura, nós temos a conclusão de uma aliança na qual Deus não exige nada. E essa foi a maneira que Deus encontrou para iluminar o coração de Abrão. Deus não exigiu absolutamente nada. Abrão já velho, sem nada, um homem, do ponto de vista humano, fracassado, mas confiava em Deus. E essa confiança que fez com que Abrão enfrentasse os problemas. Deus nos dá também a luz que nós necessitamos para enfrentarmos os problemas da vida. Todos nós vamos passar por eles. Porque a glória, e isso o evangelista São João deixa bem claro, a glória não está separada da cruz, mas muitos de nós queremos uma glória sem passar pela cruz. Os inocentes também sofrem. São João Paulo II escreveu, falando sobre o sentido do sofrimento humano, e ele, ao falar de Jó, ele afirma: os inocentes também sofrem. Se o inocente Cristo sofreu e morreu para enfrentar os nossos problemas conosco, por que nós queremos nos ausentar dos nossos problemas? Abrão enfrentou os problemas, confiou em Deus e não em si mesmo. São Paulo também, na segunda leitura que nós ouvimos, hoje Paulo está tão sofrido que ele chora. Valorize as suas lágrimas enquanto você as tem. Paulo escreve hoje dizendo: já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. E o que ele repete? Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está a sofrer hoje por aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Porque ele, como ser humano, compreendeu que é na cruz de Cristo que o homem encontra o espaço no qual ele existe. É na cruz de Cristo que nós existimos. É a partir da cruz de Cristo que nós agimos. E é a partir da cruz de Cristo que nós experimentamos e sentimos a presença de Deus em nossa vida. Meus irmãos, nada como o gosto da viagem em boa companhia. Ontem eu me perguntava, por que Jesus escolheu no Evangelho apenas 3? Quais são os critérios às nossas escolhas? Nós escolhemos, às vezes, pela afinidade familiar, social, cultural, pelas coisas que nós temos em comum. Nós escolhemos pela capacidade racional, intelectual das pessoas.
Escolhemos pelas aparências, por aquilo que é definido pela cultura atual, porque no fundo, nós buscamos um complemento. Mas quais são os critérios de escolha de Deus? E quais são os nossos critérios de escolha, por exemplo, nos nossos relacionamentos de amizade? Eu vou apenas fazer as perguntas porque não temos tempo para aprofundar. Mas quais são os nossos critérios, por exemplo, aqueles que se casaram? Quais foram os critérios para se casar? Seu critério de escolha como homem, o critério da senhora de escolha como mulher. Eu que sou padre, quais foram os meus critérios para ser padre? Estes critérios precisam ser sustentados. E qual é o critério de escolha do Cristo? Cristo escolheu aqueles que nada poderia lhe oferecer em troca. É por isso que todos nós estamos aqui. Ele nos escolheu porque nada temos a oferecer em troca. E Ele nos trouxe para nos convencer. Ele sim é a nossa luz e a nossa salvação. Não precisamos temer. Deus é a proteção da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Deus ouve, por isso Ele nos escolheu, porque Ele ouve a voz do meu apelo, do nosso apelo, e Ele nos atende, porque é um Deus cheio de compaixão. O nosso coração, quando nós não temos palavras, o nosso coração deve falar confiante em Deus e procurar a face de Deus. A seu tempo nós encontraremos, porque Deus é o nosso auxílio. Ele não nos abandona, Ele é o nosso Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter que esperar, mas espera no Senhor. Espera no Senhor, tem coragem e Ele agirá. Ele se transfigurará. Onde? Na nossa oração. Qual é o tempo que eu e você estamos dedicando a Deus por meio da oração?